tem quem passe por um lugar que está destruído, sujo, né? Que não sente uma coisa, se sente mal, ou lugares que tem uma construção hostil, né? Isso afeta o nosso humor, afeta como a gente se sente e a nossa relação também com o lugar que a gente vive. Então, nós trabalhamos com esses eixos principais. Então, a gente olhou para o aspecto do verde na cidade, que Olambra é uma cidade ainda rica, né? Na parte de verde, de arborização. Os lagos, que também são diferenciais no tempo da cidade. Olhamos para fachadas e as calçadas, para os muros, né, que é um aspecto que está cada vez mais se expandindo no nosso entorno, principalmente na parte de condomínios fechados. E a beiras de estradas, embora a gente tivesse que olhar para o paisagismo urbano, a gente entende as estradas de Olambra como frequentadas por todo mundo, né? O turista, o morador, como se elas também fossem uma parte do nosso dia a dia. Então a gente abrangeu elas e olhamos para o aspecto de identificação visual. Então, eram só comentários, né, de como é que está, que o efeito desses lugares, mas a gente já pode ir para os tópicos, fica mais interessante. Então, essa foto, né, nem parece, mas é o Olambra mesmo aqui, né, tá a prainha para um lado, o lado, não, acho que a prainha tá aqui e o Parque Van Gogh é agora aqui, né, que virou o parque. E o que a gente vem sentindo? O grupo olhou e notou que a gente vem perdendo muitos espaços verdes significativos. E muitas vezes essa perda é do dia para a noite mesmo. Agora mesmo, um pouco recente, né, venderam uma casa grande, daquelas antigas, que era toda com árvore, e a esquina inteira perdeu todas as árvores, de uma hora para outra, porque vai surgir ali um predinho, um projeto de galeria embaixo, e é um impacto muito forte para toda a vizinhança, né? Ela sente mais ruído, mais poeira, fica impactada no visual, toda a terra remexida. Então, a gente está propondo, como uma, assim, a gente identificou, né, como necessidade, e é uma proposta também, fazer um inventário verde para Olambra. E isso vai casar muito com o grupo que o Geraldo também está conduzindo, do meio ambiente. Então, a ideia é fazer um georreferenciamento das áreas verdes e das árvores mais significativas. E esse inventário ele é acompanhado ano a ano. Nesse inventário, a gente geraria um índice de área verde por habitante. Então, os especialistas fazem isso, né? Por áreas definidas. Então, se naquela área o índice verde já está muito baixo, ali não pode tirar mais nenhuma árvore. Seria essa a ideia, né? Os canteiros e jardins, então a gente pede uma visão mais sistêmica, mais planejada para olhar para isso, que mudas que estão colocando, se é de fácil rega ou não, porque muitas vezes o projeto é bonito, mas depois a manutenção não dá conta e a coisa morre, e aí depois se perde tudo aquilo, né? E olhar também para a necessidade de segurança dos pedestres, ciclistas, dos veículos, de forma que a gente possa usufruir de canteiros e jardins e também ter segurança. Árvores e praças, então um cuidado específico de combater pragas, combater as árvores invasoras. O pessoal da Cachoeira já faz um trabalho ótimo e a gente sabe que tem as invasoras dentro da cidade também, então às vezes a gente vê uma árvore ou outra, né, que está sendo estrangulada. E a gente desconhece, a gente não foi tão precioso, né? Um grupo da cidadania foi nos lugares, a gente não foi até a prefeitura checar como é que isso vem sendo feito, qual é o trabalho. Um integrante do grupo, o Paulo, do Rodan, ele tem um estudo muito interessante, que é de pegar toda a matéria orgânica que é gerada pelas podas das árvores de Olambra e dos canteiros, etc., e fazer a compostagem desse material. Ele estudou a metragem pública e todas as necessidades. Então, hoje, essa poda, eu acho que ela é só depositada lá no... O pessoal fala lixão, né? Mas não é lixão, bom, é um depósito de podas. Mas não está sendo aproveitada para enriquecer o nosso solo. Então, isso pode ser feito. E aí, sabe sobre isso? A gente também propõe que a gente estabeleça ruas e pontos de interesse
de interesse aonde fique marcado que aquilo é um patrimônio cultural de Olambra, que é um ponto de interesse que deve ser mantido. Então, por exemplo, acho que todo mundo aqui conhece a árvore do clube, né? Que é tão gostosa. Então, a gente vai comer lá, tem as mesinhas, as crianças brincam, tem aquele morrinho que eles põem para escorregar. Imagina se um dia, por alguma ideia, alguém fala, não, vamos tirar essa árvore dali. Então, esse tipo de lugar ganharia um selo de patrimônio cultural de Olambra. Para reconhecer esses pontos, a gente contaria com a formação de um Conselho Municipal da Paisagem. Essa é uma proposta nossa, mais um conselho, né? Já tem muitos, mas não tem um específico para paisagem, que traz uma abordagem holística, né? E também uma escolha popular. Então, a nossa ideia é a gente ter um portal onde as pessoas podem propor. Então, eu passeio muito por um canto, eu acho um canto ali de Olambra, que para mim aquilo tem muito valor, para mim é um patrimônio cultural da cidade, seja por um detalhe, talvez que ninguém notou, ou seja uma coisa que todo mundo note, mas assim, eu posso nomear esse lugar para o portal e as pessoas podem votar. Então, a pessoa põe lá uma proposta, né, eu quero que esse ponto seja reconhecido. E todo mundo vai acessar o portal e pode votar. Ah, tá bom, reconheço, gosto desse, e vota naquele que prefere, né? Então, esse seria um mecanismo para a gente eleger esses lugares. E aí, a gente pensou muito assim numa questão de tombar, né? Essa conversa acho que já existe em Olambra, de tombar tanto edifícios como áreas da cidade para ela não se modificar. Mas até tem um rapaz aqui que é especializado, né, em patrimônio histórico, a gente estava conversando, e a gente sabe que falar em tombar gera um efeito contrário. As pessoas se assustam, saem derrubando, saem destruindo, saem mudando, porque, enfim, é um patrimônio, são coisas que a família vem cuidando há anos, e aí ela vai ser penalizada e ela vai perder a liberdade dela. Então, a gente não quer trabalhar nesse aspecto, a gente gostaria de trabalhar pelo aspecto do benefício. Então, se um lugar, vamos supor, tem uma casa ali, quando você vai para o Pioneiro, que é linda, que sempre tem aqueles bonequinhos na janela da menina e do menino, e aquilo encanta. Eu vejo todo mundo passa ali, um turista passa, sorri, fica alegre, né? Aquilo dá um bem-estar, assim, do nada, só porque viu os bonequinhos na janela, o bichinho no jardim. Então, se a gente nomeia essa casa, por exemplo, ela ganha o selo, ela poderia ter uma isenção de IPTU ou um bom desconto. Ela poderia existir na cidade um fundo mantenedor dos pontos de interesse de paisagem. Então, esse fundo cuida da manutenção, em vez de penalizar, enquanto a pessoa mantiver a casa daquela forma, por exemplo, ela pode ter o cuidado do jardim custeado pelo fundo. Aí se estudaria, né, se aprofundaria esse mecanismo. O entorno dos lagos, eles já são bem cuidados, né? A gente sabe, o Roberto até destacou, a gente vive numa cidade diferenciada, então eles têm cuidados, tem banco, tem pontos de contemplação, e talvez assim, a gente apontou lixeiras que tivessem um tamanho maior ou fossem esvaziadas com mais frequência, porque tem momentos que a nossa cidade tem um fluxo tão grande e a lixeira não dá conta, e se cair ali, é muito próximo da água. Aí se vem um vento, vem uma chuva, vai arrastar para dentro da água. Então, um cuidado maior com essas lixeiras. Fachadas e calçadas, né? Então, esse é outro aspecto que encanta bastante em Olambra. A gente tem vários lugares que, como eu falei daquela casa, e outros que tem esses menininhos, né? Então, essa ideia do portal, a gente repetiu ela aqui, e a gente poderia eleger e dar até títulos interessantes, como fachadas mais amadas, né? E casas que aliassem uma fachada muito legal e um jardim muito grande, muito verde, porque o verde, ele mexe, né, no nosso microclima, ele ajuda a reter poeiras, ruídos, traz maior biodiversidade, pássaros, etc. Então, a casa que tivesse as duas coisas, fachada e jardim, poderia constituir uma categoria especial, né, para essa eleição. A gente tem na cidade um estilo próprio, né, que é isso, é o estilo holambrense, que o pessoal está falando, nem é o estilo lá da Holanda, exatamente, e nem é um estilo brasileiro nas nossas construções, foi uma mistura. Então, a gente tem casas originárias com aquele tijolinho muito bonito, mas aí tem essas brincadeiras no jardim, tem várias coisas que são próprias de Olambra, os mini moinhos,
Então, a gente propõe que um grupo especializado de arquitetos, urbanistas, trabalhem na confecção de um manual de estilo lambrense. A prefeitura já tem algumas normas, que aí a pessoa pode aplicar e até ter um desconto, mas são normas bem reduzidas, não está bem definido, bem detalhado. Então, esse manual de estilo, ele iria mais fundo, e aí a pessoa que quer construir, ela pode ter isso como um guia, falar, porque eu vou construir dentro do estilo holandês, e eu quero já ter o padrão de Olambra e eu vou aplicar para o selo. Eu quero ser nomeado para esse portal. Então, é esse sentido que a gente quer gerar para a cidade, o desejo, e não o contrário que o tombamento traz, né? As calçadas típicas, que tem os desenhos, né? Tamanco, moinho, tem uma clínica veterinária que fez cachorrinhos. Então, a pedra portuguesa, ela permite muita criatividade. Ela requer uma manutenção constante, senão ela fica perigosa, porque ela vai soltando. Então, tem essa questão das pessoas tropeçarem, poder machucar ou uma criança ou um idoso. Mas a gente entende que ela faz parte desse estilo olambrense e a gente não gostaria de ver isso sumir totalmente, né? Então, a gente propõe que elas sejam preservadas, principalmente num perímetro central, né, que seria definido com o pessoal mais antigo, especialistas e o CMDU. Então, a gente teria esse perímetro central e nesse perímetro, então, teriam mais compromisso com o manual de estilo e as calçadas, elas teriam mais cuidado e outros assim, pontos fora do perímetro que quisessem eliminar essa calçada, poderiam doar as pedrinhas para esse perímetro central, poder fazer uma manutenção, poder repor onde faltar e etc. Então, o que a gente propõe, a gente visualiza, é uma cidade integrada. Então, a paisagem, né, claro, ela mexe com a vida de todo mundo, mexe com todas as atividades que acontecem e para ela ser agradável, ela está dependendo da iniciativa de cada um, né? A pessoa faz o imóvel e é o estilo que ela escolhe. Mas, então, a gente propõe que se trabalhe de uma forma integrada e, por exemplo, quem tem esses mini moinhos, por enquanto está no custo ou da associação ou da pessoa no jardim dela, manter. Já me falaram até que quem fazia parece que não faz mais ou não está fazendo a manutenção, não sei. Mas o que a gente propõe, por exemplo, nesse caso do moinho, poderia a APB dar um curso de formação para quem tivesse interesse. A gente pensou em jovens, mas também pode ser qualquer idade, né? Se gostar de marcenaria, para aprender a cuidar dos mini moinhos, a restaurar e até construir novos. E aí, como que custearia? Tem a associação do Grande Moinho que podia apadrinhar esse trabalho. Ela pode ser a responsável pelos pequenos moinhos, porque tem essa questão, bom, a prefeitura, vamos supor que o moinho ganhe esse selo de patrimônio cultural de Olambra, mas a prefeitura não pode atuar em área privada, tem várias questões legais, mas então via a associação do moinho ou via o museu, poderia atuar nesses espaços privados. Eu não sei se já passou, não podemos ir. Eu estava falando que hoje depende muito da iniciativa de quem está empreendendo na cidade. Então a gente vê bons exemplos, como aquela Art Shop na entrada, que fez uma coisa bonita, botou muita planta, e a gente passa por outros sustos, né? Que é na região central, por exemplo, chegar uma loja tradicional, de cadeia de lojas, se instala no centro da cidade sem mudança nenhuma, com aquele padrão caixotão. E isso dá um impacto muito ruim para a nossa cidade, né? Então, e não vou nem citar porque não veio o caso, mas sim, mexeu muito com a cidade, essas chegadas de lojas padrões, ainda mais tirando árvore, tirando tudo. Então, no perímetro central, isso não aconteceria. Depois que ele fosse traçado, até uma loja convencional de uma grande cadeia quer ficar nesse perímetro, vai ter que fazer o estilo do manual de estilo Olambra, né? Então, por exemplo, a Caixa, ela ocupa um prédio que tentou se adaptar, né? Então, todo mundo teria que fazer isso, para a gente não ir ficando igual a todas as outras cidades. Então, com isso, nesse perímetro central, teria mais rigor para manter, né, os detalhes que são únicos de Olambra. E esse perímetro, a gente sabe, vai precisar de muita escuta social, vai ter que falar com
moradores, o pessoal mais antigo, todo mundo que quiser participar para que seja definido. E a ideia é que ele ganhe totens e QR codes. Então, se aquele ponto foi escolhido como um ponto paisagístico, eu chego lá com o celular, tem o QR code, eu vou ler a história. Então, se eu ponho isso perto de um moinho, eu posso ler a história do moinho, quem construiu aquele moinho, quem faz a manutenção. E pode ter uma caixinha até para doação voluntária. Eu quero participar, vou deixar aqui R$5, porque eu adorei, tirei foto do moinho. Então, a gente ia criando esses pontos na cidade que vai contando a história para além do museu. Então, acho que o museu mais a Associação do Moinho podem ser catalisadores desses movimentos, né, para a gente construir isso. Bom, mudando agora para um aspecto. Antes de você ir para os muros, Zia? Oi? Antes de você ir para os muros, eu posso? Pode. Ela também fica. Não, mas pode perguntar. É uma sugestão rápida que hoje em dia as pessoas já não andam mais com dinheiro, né? Nem lembro a última vez que eu tirei dinheiro. E se usa muito QR Code. Então, às vezes, deixar um QR Code do lado, quem quiser fazer uma doação, o QR Code já vai para o Pix, a pessoa faz uma doação. Ótimo. Só para não perder. Boa. Porque aí vê a história e já pode fazer a doação. Já faz, o QR Code para a doação, ele vai direto para o Pix, isso é uma coisa. Mas agora que você falou, me veio outra ideia que também pode ser usado o QR Code para direcionar para um site, por exemplo, contando a história da seringueira, não sei, por exemplo. Isso, das árvores, exatamente, porque isso a gente pensa em nomear as árvores também, as mais antigas, ou as mais bonitas, ou o que fosse, né? Porque hoje em dia eu fui comprar biscoito na praia, no feriado, o moço, ele fica com um papelzinho, com o QR Code, quadradinho, ele mostrou, entendeu? Para eu pagar. É verdade, então, é muito acho bom. Que já está muito mais... Verdade, aí, em vez de caixinha, né, tá muito antiga, tadinha. É porque se botar o QR Code, põe ali e doa R$1, R$5, o que for. Boa, muito bom. Aqui em Europa tem algumas construções que me incomodam profundamente. É o Banco do Brasil, é a Galeria do Esberce. E agora, aqui na nossa cara, estão construindo um restaurante cheio de árvores. Eu vi que tá um negócio gigante. Então, né? aí a pergunta que eu sempre faço é assim, por que acontece isso? A resposta que eu tenho é que quem aprova esses projetos é a prefeitura. E o que me parece é que quem tem que verificar esses projetos provavelmente não tem um respaldo jurídico para dizer o seguinte, meu amigo, está fora isso aqui, você vem com um projeto aqui de fachada que tem essas condições. Tá? Eu acho que talvez não tenha esse respaldo. Então, uma coisa que tem que fazer, tem que pôr em lei. Quer dizer, o negócio no centro vídeo, como você chamou, não é centro vídeo, mas o regime, né, nessa área perimetral, é essa regra. Essa é a ideia, que o manual de então, estilo mas seja mandatório. Isso tem que pôr na mão do político, o prefeito tem que aprovar. Aliás, eu sugiro, poderia esse grupo fazer o seguinte, fazer um itinerário com o prefeito e os vereadores, nesses lugares todos, eu digo, nós vamos fazer um tour aqui na cidade. Vamos fazer um tour aqui na cidade, senhor prefeito. Começa por aqui, o que o senhor acha dessa construção? Ideia horrorosa, não é? Pois é. Então, mas aí, Soninha, Neuzinha, o que me preocupa é que nós estamos num momento de uma vasta expansão de construção, esse negócio. Se não tomar uma ação rápida, isso vai vamos ficar uma coisa pior ainda. Atualizar, essa lei está na Câmara já, e lá eles estão protelando um pouco, mas a gente acredita que dentro de 40 dias deve ser aprovado, que é o novo plano diretor, teve audiência, agora vai ter a audiência na Câmara também, e aí vai estar aprovado toda a área central aqui, e que vai ter fachada obrigatoriamente. E aquele prédio lá, eu tive a satisfação de poder ver o projeto original. E falei, não, isso de jeito nenhum.
E o que acabou sendo, porque falou, fachada típica nós não vamos fazer, nós somos italianos, isso aqui mais. Então vamos pôr um restaurante em outro lugar, pô. E não tem lei. Aí não tem Por lei. isso. Você vai falar. Ok. Bom, mas pera um pouquinho. Mas que bom. Então, bom. ótimo. Ótimo. Só tem outra etapa. É o seguinte, isso pode ser modificado. Você pega lá, por exemplo, no Aterro da Glória, tem um programa que a Prefeitura do Rio está fazendo de refit em todos aqueles prédios, que é uma maravilha. Os prédios são da década de 40, 50, essa coisa. E o refit não é transformar prédio em vídeo, não é isso. É você restaurar aquilo. Sim. Ou seja, uma outra etapa que deveria aqui é o seguinte, por exemplo, dá 10 anos para o camarada fazer um refit daquilo. Dizer, meu amigo, o Banco do Brasil, primeiro vai desaparecer, em algum momento o banco vai desaparecer. Mas dizer o seguinte, você tem um período aí, modificar. Olha, quando eu cheguei aqui em Olamba, há 20 anos atrás, uma coisa que me chegou, que eu fiquei impressionado, sabe, não tinha tanta beleza como tem hoje. Os turistas tiravam fotografia aqui em frente do Bradesco. Esse prédio do Bradesco, aquilo era o máximo de arquitetura holandesa. O Itaú, você quer dizer, né? O Itaú. Não, acho que o Não, Bradesco- aqui no Bradesco. Tem umas fachadinhas. Que tem uns que não tem nada, Jacita. Os caras estavam na família tirando fotografia. Ou seja, você vê que a sensibilidade, o que o cara quer ver aqui. Bom, é bom saber que tem a lei, mas também a nossa proposta é isso, é que a população vai atrás. Quem vem empreender aqui vai saber que tem isso, tem um portal, tem um selo, e assim como se nomeia uma coisa boa, a gente também pode pensar no destaque da... Mas, ó, eu acho do que é ruim, eu tenho que dar né? força política para quem Não, vai aprovar na ter uma lei prefeitura. está ótimo. Não, eu só queria fazer uma observação, Humberto. Tudo que você falou está certíssimo. Mas a ideia é construir essa coisa. Quer dizer, essas apresentações que estão sendo feitas é o início disso. E a responsabilidade da coordenação do Coviva vai ser organizar essas propostas num programa geral para a cidade, e aí sim nós vamos falar com os candidatos ano que vem. E vamos talvez ter algumas sessões públicas de conversa com os candidatos, apresentando tudo isso, dando os fundamentos. Então, nós estamos nessa fase de acumular força política através de propostas concretas, consistentes, que estão nascendo da população da cidade. Então, nós vamos nessa direção. Temos que ter um pouco de paciência, porque para acumular força política, para articular todas as pessoas, ainda leva um tempo. Eu entendi, mas os empreendedores aí... Só lembrando isso, né? Só Os lembrando. caras Espero pensam um que pouquinho 6 meses diferente. eles não estraguem muito a cidade. Bom, Ok. mas falando de retrofit, foi muito bom, porque a nossa proposta para os muros, que muitos já existem, estão aí, estão na nossa cara, é que justamente eles passem por uma suavização. Então, que sejam escolhidas plantas, né, de espécies adequadas para recobrir o muro, ou cercas vivas, arbusto, pequenas árvores, né, porque eles têm questões de segurança, que eles não querem que subam nas árvores para pular o muro, mas eles podem estudar dentro do rol de plantas que os produtores oferecem o que pode embelezar o muro. Outra alternativa seria uma arte decorativa ligada a temas de Olambra, né? Pode ser feito até algum tipo de concurso de decoração dos muros e tal. As construções novas, pode subir só um pouquinho, então elas já teriam que ter um paisagismo adequado, né? Elas já não podem ir para aquele murão e tirar a visão, né? E as residências que tem muros altos, estão pondo fio elétrico, vem com a neura, né, da minha insegurança, então elas também seriam estimuladas. As novas, dentro do perímetro central, teria regra, ainda bem que já está virando lei, mas em todo lugar a gente estimularia a troca por grades, por visibilidade, até mostrando que isso no fundo é o que traz a segurança. Porque o ladrão, depois que ele pulou o teu muro, ele faz o que ele quer lá dentro, ele arromba a janela, a porta, fica pondo tudo no jardim, ele apronta, ninguém está vendo ele. Agora, se você tem grade, qualquer pessoa que está mexendo na tua porta, você está exposto, né? Assim, passou uma pessoa na rua, já viu
que falam, que estranho, olha lá o cara arrombando aquela porta, ele vai denunciar, a ronda municipal pode ver. Então, mostrar para as pessoas, né? A grade, ela traz mais suavidade no olhar, porque para o pedestre é horrível quando ele tem que andar em uma grande extensão do muro, principalmente à noite, é muito inseguro. Então, se alguém pegar o caminho lá do Moinho e quiser vir, por exemplo, para o Nova Holanda ou Vila de Holanda, se vier por trás, é só um murão do Nova Holanda. Fica totalmente escuro, inseguro. Mesmo que a lâmpada vá acendendo quando você está caminhando, se você for abordado ali para um assalto, se não passar um carro, ninguém vê nada, né? E se fosse gradeado, o condomínio mesmo veria quem está passando ali, né? Então, assim, a gente não espera que os condomínios vão tirar muito, isso não é tão ligeiro, mas a gente espera que eles vão suavizá-los, isso é bem possível, e as novas construções, elas teriam outros estímulos, né? Então, a gente tem bons exemplos de construção que respeitaram, né, o estilo holandês ou de shopping, e a construção ali na Campo de Pouso, né, onde foi a Omabeb, que as casinhas lá todas surgiram, que você nem percebe, né? As árvores grandes estão todas lá, e Olambra ganhou um espaço de convívio super gostoso, que lá no centro é uma pracinha mesmo, e as árvores estão todas lá. Então, é possível fazer, né? Só uma observação aí, acho que tem um aspecto, né, que está aí, no grupo de paisagismo, mas também está no de meio ambiente, mas também está no de cidadania, que é um tema bem transversal, é não importar a neurose das grandes cidades, né? Quer dizer, essa ideia de que você vai ser assaltado a cada esquina, tua casa vai ser arrombada a qualquer momento. Existem problemas de segurança? Existem, nós estamos falando sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos começar a incorporar o medo, né, que é típico dos grandes centros urbanos. Olambra terá que encontrar suas próprias formas de lidar com a questão da segurança sem perder a sua identidade. Eu acho que esse é um enorme desafio. Passa pela cidadania, passa, enfim, pelo plano diretor, passa, enfim. Mas esse é um tema que eu acho que a gente, em algum momento, precisa se debruçar um pouco. Certo. Tá bom. Tá quase acabando. Então, beiras de estradas, o que a gente pediu, né, viu como necessidade. O acostamento seguro, que em muitos lugares não está seguro, não tem áreas de descanso, então tem muito ciclista, tem famílias inteiras que passeiam com crianças, então precisa expandir o acostamento, a faixa de bicicletas, né? Perto das rotatórias, onde tem totens e as pessoas querem fotografar, tem que planejar áreas de estacionamentos também, porque eles vão largando o carro ali para fotografar, ficam cruzando a pista. Então a gente pede um olhar, né, sistêmico para isso, que crie uns nichos de descansos, né, e com mais segurança. As cacimbas que retêm água de chuva, que formam, né, pequenos açudes ali, também eles podem ser embelezados com plantio de espécies que vão até a proteger e manter mais aquela água por mais tempo, né? E a SP-107, que é a nossa grande entrada, né, que é a rodovia que vem, a gente sugere que a cidade eleja uma flor símbolo, uma árvore símbolo, alguma coisa que pudesse ser plantado de lá até a entrada da cidade. E pelo comércio que existe lá, ele não quer ser escondido, então teria que ser alguma coisa mais baixa. Mas assim, quem entende mais das plantas, que não sou eu, o Paulo não veio hoje, das plantas, né? Mas saberia sugerir, né, arbustos ou coisas assim, que tem flores mais perenes, mas alguma coisa que fosse a marca da nossa cidade. Então quando a pessoa começa a vir na estrada e vê aquela planta, já fala, tô chegando na Cidade das Flores, tô chegando em Olambra. E aí onde usasse essa flor, já entenderia, isso é Olambra, tô chegando em Olambra. Pode ser posto para quem vem ali, né, do trevo de Santo Antônio, como quem vem de Arthur, pode ser posto na estrada. Placas e sinalização vai vir um tópico, mas o que a gente pede é que tenha um padrão visual unificado, que a gente tem um pouco de diferencial com tulipas, com outros símbolos, mas não está assim totalmente unificado. Então pode ser feito um estudo visual, né?
E uma última recomendação é que a gente sente falta daquele círculo multicolorido de bandeirinhas, que sempre era uma marca da cidade quando ia chegando em Holambra, naquela primeira grande rotatória, porque já falava que aqui é um lugar multicultural. Aqui as culturas se acolhem, se misturam, né? Então eram várias bandeirinhas e era um aspecto muito bonito. E foi tirado e ficou só uma bandeira brasileira enorme, muito ufanista, Brasil, Brasil, sabe? Não, a gente está em novos tempos, né? A gente gosta do Brasil, a gente gosta da Holanda, a gente gosta de misturar tudo, pode chegar de outros lugares também, né? E etc. Então a gente sugere voltar àquele ciclo. Identificação visual. Então, a gente tem vários elementos na cidade e o turismo pede isso. Então, a gente tem ganhos novos símbolos. Então, tem flores gigantes de resina, tem os guarda-chuvas, tem o tulipo, tem as placas, tem as letras. Mas, então, a gente sente, assim, uma falta de ter um padrão. Como teria um manual de estilo de construção, um padrão visual e o que põe, o que não põe, até para não ficar exagerado. Né? Não ficar uma coisa over e perder o charme, né? Então a gente tem os bonequinhos holandeses que se beijam, a gente tem a cor azul e branca, que talvez pudesse ser também uma marca. Então fazer um estudo mesmo, e a cidade pode até eleger qual o padrão de comunicação que vai ser a marca de Holambra. Então, resumindo, pode subir? São as propostas centrais, o que saiu. Como instância, ter um Conselho Municipal de Paisagem, ter o portal de votação dos destaques e consultas populares mais permanentes. Né? Como documentação que pode ser gerado, o inventário verde, um manual de estilo holandrense com aplicação de identidade visual, com padrões para edificações, infraestrutura e mobiliário urbano de jardim e praças, né? O selo de destaque também seria uma espécie de documento com os totens todos, como a gente conversou. Então, diretrizes para a cidade se mover. Seria uma arquitetura adaptada às árvores e à vida, não o contrário. Não a arquitetura chega e põe um bloqueio e corta o ser humano do espaço. Então, parte primeiro da árvore que está lá, da vida que já existe ali. O perímetro central, tombado entre parênteses, pelos motivos que eu expliquei, mas que receberia incentivos fiscais e de manutenção. Mas se já está na lei, maravilha. A escolha planta, símbolo da cidade. Os pontos de atenção, né? Então, a gente ter esses pontos de interesse premiados, o entorno de lagos e das estradas mais seguras, com boa infraestrutura, os muros suavizados, arte, vegetação especial, e rever os símbolos turísticos à luz do manual de estilo. Então, esses seriam os pontos de ação mais premiados. E, resumindo tudo, assim, um conceito que até a Elisa aqui sugeriu, ela não está aqui hoje, ela trouxe esse termo da cidade biofílica, que a gente achou bem feliz, porque é isso, junto com o grupo do meio ambiente, então, as árvores priorizadas, os espaços verdes, poderiam formar corredores verdes, que lá já está sendo conversado isso, e facilitar o caminho para os pequenos animais que nós temos. Nós temos, assim, até marmota, eu vi outro dia, que eu nunca tinha visto, né? Então, a Holanda tem marmotas, tem gambá, tem muitos pássaros. Então, a gente tem uma fauna selvagem que merece viver também. A gente não tem que ficar exterminando ela, né? Vamos dar espaço, vamos deixar ela permear a cidade. E então esse conceito do biofílico, olhando para a paisagem de forma integrada, no território, com o fluxo das águas, dos bichos, das plantas e das pessoas. Isso que a gente quer para a Holanda. É isso. Então, predominar a visão sistêmica e uma paisagem agradável, gentil, que favoreça a convivência. E aí tem muitas mais ideias que podem surgir, todo mundo pode propor. Uma delas que ficaram aqui no final, por exemplo, a gente ter jardins especiais, como ter um moinho, daria para fazer desenhos com as plantas. Aí lá de cima você vê um desenho. Então pode ter, dependendo das datas, né, fazer esses desenhos ligados a isso. Pode ter jardins sensoriais também, porque a pessoa vem em Holambra querendo essa experiência com a natureza. E aí ela tem bons restaurantes, tem lugares para andar e poderia ter pela cidade um pouco de contato mais direto com a natureza. Senti falta da questão da mobilidade.
Eu imaginava que fosse estar nesse grupo. Não, a gente nem Nem falou. falaram. Mas está dentro desse conceito da paisagem gentil acolhedora, né? Então ela teria que ser inclusiva, não só a mobilidade, mas, por exemplo, a gente já tem calçadas para cegos em alguns lugares, poderia no semáforo ter aquele apitinho, né, de quando a pessoa pode andar. Aí, já falo não foi a Não, talvez é uma falha nossa do grupo coordenador isso, tá? Mas eu acho assim, tem que pensar onde que cabe, mas a questão da mobilidade também dos automóveis, que tá meio chato já, né? Que tá bem difícil. O trânsito. O trânsito. Existe algum grupo de Então, se eu não me engano, quando nós fizemos os grupos, a gente não conseguiu adesões para esse tipo de mobilidade. E Mas aí, eu tinha entendido que entraria na paisagem. A gente não aprendeu. Mas vale um estudo muito bom do trânsito, tá? Por exemplo, quem mora no Imigrantes, eu pego todos os dias, assim, a gente até já aprendeu, você tem que sair depois das 7, porque assim, entre 20 para 7 e 7 horas a gente leva para andar 500 metros ou leva 15 minutos. Isso. Então assim, a sua e vai só piorar, porque não consigo mais coisa pra lá, né? Então ali realmente, e é um desafio, porque é uma estrada, eu não sei como vai resolver, mas... Tem um rodoanel previsto, mas não sei como tá. Você, eu queria fazer 2 comentários. Eu, pessoalmente, fiz alguns estudos, né, já sobre a Holanda, na questão do turismo e do patrimônio cultural, e a questão da fachada holandesa sempre me preocupou, pelo motivo de trazer para a cidade uma turistificação pensada como um parque temático, né? Assim, uma disneyficação do que é a cultura holandesa. O que sempre deixou de lado e acabou negligenciando o que é a cultura de Holanda e o patrimônio da colonização, né, do que foi feito aqui, então, entre os brasileiros e holandeses no período da colônia, né? Eu acho que vocês podem, eu achei muito legal as ideias, acho que todas essas ideias ajudam a contribuir. No grupo de cultura, a gente está trazendo um pouco dessa ideia da conservação do patrimônio da colonização holandesa, mas eu acho que tem muita conexão, né, uma simbiose aí de ideias que a gente pode ter para construir uma coisa bastante legal a respeito disso. E no que diz respeito às fachadas, eu acredito que sim, né, o turismo ele precisa de alguns atrativos um pouco mais, vamos dizer, instagramáveis e diferentes, né, do que uma arquitetura que é muito simples da colonização, né. Mas eu acho que, por exemplo, a Lei 080 de 94, que define as leis de fachada, ela nunca foi revista na cidade, né? E é uma lei que pede que as construções sigam um estilo que a gente vê em Amsterdã ou grandes cidades na Holanda, que é um estilo completamente incapaz de ser reproduzido aqui, porque são 3 ou 4 pavimentos, né? Uma construção muito estreita, muito alta, então quando as pessoas vão fazer a cópia para cá ou se inspirar nisso, acaba ficando uma coisa desproporcional, né? Assim, vamos só fazer os oitões e tudo mais, né? Então, se o estilo holandês ele puder fazer uma combinação do que, também trazendo alguns elementos do que era construído na época da colônia, mas pensando nessa questão da referência da Holanda direto, por que não usar um estilo de construção rural holandesa? Não das grandes cidades, né? Não do renascimento holandês, mas do rural, né? Que é muito mais simples de ser feito, mais barato, eu imagino. Você consegue, com materiais mais simples, criar reproduções mais fiéis e, dessa forma, conseguir criar uma coisa mais próxima também da realidade dos imigrantes, que vieram todos do campo, né? Ninguém veio de Amsterdã para cá, né? Todo mundo veio dos vilarejos, né? Então, como aquela casona lá do Levine, né? Onde tem o Levine, que ela foi notada também. Então, isso seria a proposta, que um grupo especializado mesmo nesse olhar, né, de arquitetura urbana faça esse manual de estilo holandês, que não é a Holanda nem Brasil, né? Só no estudo. Mas, Neuzinha, o que me apavora é... As cidades nossas, em geral, são muito feias, né? Muito feias. Quando o pessoal chega aqui em Holanda, o pessoal gosta, a cidade é bonita.
O que não podemos é permitir que essas coisas horrorosas venham aqui para a Holanda. Tá? Esse é o ponto. A gente tem um nível de arquitetura que é um horror. É um horror. Então você vê as construções que saem, são muito ruins. Isso que a gente não pode ter aqui. A gente tem oportunidade de evitar que isso aconteça. Uma vez eu vi um estudo interessante que comparava a paisagem de diversas cidades do estado de São Paulo, e quando você colocava as fotos dos bairros residenciais ou mesmo das áreas comerciais, uma do lado da outra, você não conseguia diferenciar qual cidade era qual. Assim, não existia uma diferenciação na questão da identidade da paisagem nas cidades, né? Quando você vai assim, para o interior, você vê uma cidade muito parecida com a outra, você não tem uma diferenciação. Olha, quem viveu em Campinas no começo da década de 70, a cidade era uma maravilha. Era realmente uma maravilha. Tinha mesmo. Então, porque tem esse efeito também das cadeias comerciais que vão chegando, são todas iguais. E mudam até fachadas muito bonitas, cobrem, deixam quadrado. Né? Mas eu acho que a gente tem que ficar muito atento e não transformar Olambra numa cidade feia. É uma cidade muito bonita, a gente gosta, as pessoas gostam. Eu acho que esse foco que vocês deram foi excelente, de assim, se pensar que manter o verde já muda, né? Se tiver esse foco do manter o verde, a utilização dos muros, já fica diferente a fachada, porque acho que o que deixa feia é quando fica lá uma fachada quadradona, encostada na outra, um murão. Então, assim, se ficar sempre batendo nessa E tem que chegar, pessoal, da prefeitura. de verde que tem que ter ali na fachada. Exato. Por isso que a gente pensou nesse índice de verde por pessoa, pelo, não sei, a cada 1 quilômetro quadrado, ou 5 quilômetros quadrados, não sei. Aí os especialistas têm que estudar o mapa, fazer o que é viável, porque eu acho que já até existe alguma, o Geraldo talvez saiba, não? São 12 metros quadrados por habitante, não é isso? Padrão da... Não, mas de verde por habitante, o ideal. Eu acho que deve existir alguma recomendação até da Organização Mundial de Saúde. Mas o que a gente tem que abolir mesmo são esses 12, 14 apartamentos por terreno. 1000 metros com 12, 14 apartamentos, nós vamos colocar todos esses veículos. Insuportável. Eu acho que prédio acabou, né, nesse novo plano diretor. Ou não? Tem um máximo de 4. Mais alguma contribuição ainda? Pessoal, eu queria falar mais uma coisa. No grupo de paisagem, porque eu acho interessante também a gente pensar na paisagem noturna. Porque a gente tem animais, principalmente, também, que acabam mudando o seu estilo de vida, né? Ou tendo uma confusão mental por conta da quantidade de luz. Isso acontece nas grandes cidades, né? E também me incomoda muito o fato da gente ter mudado o padrão da iluminação pública para uma luz muito branca. Você tocar nossa a gente esqueceu de falar aí, mas realmente... Porque a Vitória Régia mesmo, eu passei lá outro dia à noite, e é um clarão, assim, enquanto antigamente você tinha umas bolas amarelas, assim, era mais romântico, mais, assim, tranquilo, né? E agora tá uma coisa assim, iluminado. Parece que você tem que ficar alerta o tempo inteiro, assim, não sei. E esse painel aqui? De LED aí. Então, acho que essa questão da iluminação... Você lembrar, realmente, a gente sentiu muito esse efeito negativo de estar trocando a lâmpada quente, né, amarela, alaranjada, por essas brancas. Porque no Brasil a gente teve uma inversão das lâmpadas quentes, né, assim, que gastam muita energia, pela LED. E eu já conversei isso com o pessoal da prefeitura, assim, inúmeras vezes, para eles comprarem uma LED que fosse mais amarelada, mais morna. Aí todo mundo fala, não acha, não tem. Claro que tem, gente. Encomenda, gente. E não é nem mais caro que a outra, é diferente. É só chegar e falar assim, eu quero a branca morna. Sabe? Tá. Ok. Eu tinha um ponto, só que assim, eu adorei tudo, mas uma questão que eu fiquei pensando, como eu moro na subida dos imigrantes, bairro imigrantes é um bairro novo, e que não... A maior parte dessas questões eu vejo, né, acontecendo, a gente pensando aqui no centro. Mas aquelas casinhas, por exemplo, uma grudada na outra ali, o que vocês pensaram de intervenção para melhorar lá também? Tem uma questão de estética, né? Tem uma questão de segurança, que eu sei que lá é mais complicado, então talvez a iluminação levando em consideração isso, mas para levar verde, para conscientizar também as pessoas, né? Para adaptar a fachada. Então, se vocês pensaram em alguma coisa para esses bairros mais periféricos. A gente pensou
extenso, mas colocar o verde onde não tem. Então esse índice de verde ele vai ter que ser uniforme na cidade, não é só para a região central. A região central é mais meio esse congelamento, para não ficar alterando ela muito. Mas aí as outras propostas, né, de intervenção é para a Londra inteira, para o Imigrantes, para o Palmeirinha, e de colocar árvores, porque as casinhas realmente o pessoal não plantou, né? E foi entregue sem nada, né? Foi entregue em uma casa, grudada na outra, num lugar muito árido, não foi feito paisagismo. Então, as novas construções têm que ter um paisagismo integrado, não é só a planta de obra, né? E agora, como já estão mudadas, e a lei permitiu, acho que não tem mais jeito de dar espaço, mas a rua, sim. E já tem a lei no Londra do espaço largo ali na calçada. Então lá tem que fazer isso também, de colocar as árvores e integrar, né? Então não tem que ser, e lá talvez precise de praças, né? Um pouco mais de plano. Uma coisa que eu vi, em uma das primeiras ruas onde tem a farmácia, portão, que são portões enormes, você não consegue ver nada dentro. Você falou das grades, não, os portões são aquelas chapas, assim, né, de tal, não sei. O portão estava todo pintado, uma arte super bonita, com umas flores, com as borboletas, assim, do lado esquerdo da rua, ali da farmácia. Pode ser uma ideia também, como, assim, tem pouco muro e muito portão, porque né, é logo grudadinha. Então, de repente, alguma coisa, um concurso dos portões, alguma coisa assim. Boa ideia. Pode ser. Ok, eu queria pedir para o Ricardo fazer uma palavrinha de fechamento. Então.